Fala pessoal, tudo bem com vocês? Romero brilha, bate recordes e o Timão goleia na Sul-Americana. Que noite do Super Romero, mas tivemos outros destaques, como por exemplo o Igor Coronado. Entrou muito bem, hein? Além de outros que eu vou falar pra vocês a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Bora se inscrever no canal para a gente bater a meta de 1 milhão. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Tô aguardando a sua inscrição, como sempre. Aquele likezão no vídeo também me ajuda. E bora falar do Timão. Que goleada, gente. O adversário é fraco, perdeu um jogador expulso no começo do segundo tempo, né, numa entrada do Arévalo no Félix Torres, que o árbitro precisou da análise do vídeo. As coisas facilitaram mais ainda, mas o Timão fez o dever de casa, e acho que isso é o mais importante. Com algumas mudanças na escalação. A gente já previa isso no vídeo pré-jogo, né, que eu publiquei aqui no canal, indicando que o Romero, pelo amor de Deus, se tinha uma vírgulazinha no trabalho do Antônio Oliveira, brilhante até aqui, uma recuperação espantosa do time, né? Não dá nem para comparar aquele início de ano com o Mano Menezes com o que a gente está vendo hoje com o Antônio. Ele recebeu reforços, é verdade, mas ele montou um time, né? O Corinthians hoje tem uma cara de time. Se discute também o elenco para a disputa da temporada, mas isso é outro assunto, eu chego lá. Falando especificamente do jogo, ele colocou finalmente o Romero de titular. Eu não estava entendendo a insistência por Pedro Raul e Yuri Alberto. Você desloca o Yuri para jogar mais aberto pelo lado do campo, como um ponta praticamente. O Pedro Raul é um ótimo jogador e está tudo certo e vai ajudar muito o Corinthians, mas não justifica, na minha opinião, não justificava o Romero na reserva. Por tudo que ele fez no ano passado, na reta final, por tudo que estava fazendo esse ano, não fazia muito sentido para mim. Então o ataque tem que ser, por meritocracia, Wesley, Romero e Yuri Alberto. Ou Yuri e Romero, né? O Yuri centralizado e o Romero pelo lado direito. Embora o Romero tenha caído pelo lado esquerdo, inclusive, fazendo uma baita jogada e o Yuri perdendo um gol, que perdeu muitos gols, mas deixou o dele e ainda deu uma assistência para o Romero. Estou me atropelando aqui porque vou lembrando dos fatos e vou falando para vocês. Mas falando especificamente da entrada do Romero, fazendo justiça a algo que a gente já estava vendo dentro de campo, né? Muitos torcedores, inclusive, estavam concordando comigo aqui. Eu falava, Antônio, pelo amor de Deus. Mas ele corrigiu a tempo, né? Colocou o Romero como titular e, de novo, ele foi importante. E mais do que isso, né? Botou o jogo no bolso, fez 2 gols, deu uma assistência e quebrou recordes. Estamos falando hoje do maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians, superando o Paulo Guerreiro, 55 gols. Gente, é gol pra caramba, hein? Nessa sua segunda passagem. E aqui tá um cara que foi contra. Eu falo, eu assumo, não tem problema nenhum, porque o importante é a gente reconhecer, né? O Corinthians estava num contexto complicado, estava repatriando muitos jogadores, a última passagem do Jô, por exemplo, não tinha sido legal, entre outros tantos, estava naquela de repatriar o Dentinho, que a gente, sei lá, não imaginava que pudesse performar mais nesse estágio da carreira. Vários jogadores, né, Gil, Renato Augusto, Fábio Santos, Paulinho, voltando para o clube naquele momento, eu falava, caramba, precisa do Romero? Bom, calei minha boca, acho que calou a boca de muitos e faz parte, e que bom, e parabéns, e merece, porque ele, cara, com muita luta, com muita humildade, tomou muita pancada da imprensa, de alguns torcedores, dos rivais, de todo mundo, e ele trabalhou. Trabalhou a única coisa boa deixada por Mano Menezes, porque o Luxemburgo não usava o Romero não tinha sequência com ele, quando o Mano deu uma sequência para o Romero, ele mostrou que ainda estava em forma. E aí, esse ano, caramba, ele continua fazendo a diferença, é impressionante. Porque, até falei isso na rede social, falei na live antes também, né? Muita gente coloca o Romero, a gente acaba caracterizando o Romero como um cara brigador, como um cara voluntarioso, como um cara que se desdobra, o cara que se doa, o cara... E, cara, beleza, ele é tudo isso. O Romero tem a cara do Corinthians, o Romero entendeu o que é jogar no Corinthians, isso tudo é verdade. Só que isso não pode se sobrepor ao fato de que o Romero joga muita bola. O Romero é bom jogador, cara. A gente tem que partir por esse pressuposto e muitas vezes minimizaram isso, dizendo que o Romero não tinha técnica, que o Romero só corria, que o Romero só brigava, só dava carrinho. E que ele, de vez em quando, fazia os seus golzinhos, sei lá, para justificar talvez, né, o fato de que ele muitas vezes era mais
um cara aguerrido do que qualquer outra coisa. Não, não. Ele é isso tudo. Ele é. Não vai deixar de ser. Mas ele também joga bola. Ele também é bom jogador. Ele também finaliza bem. Ele também se posiciona bem. Ele também tem o drible. Ele também tem a arrancada. Ele tem muitas virtudes. E a gente precisa começar a olhar para o Romero como um cara muito importante para o time, como um bom jogador de futebol, como um cara que tem qualidade técnica, em que muitas vezes não é colocado em detrimento dessas outras características, outras virtudes que ele tem. E, cara, o Romero é um ídolo do Corinthians. Eu não estou aqui para ser sommelier de torcedor, né? Para julgar o que o torcedor pensa. E idolatria é uma coisa muito particular, né? Tem torcedores que têm determinados ídolos e tá tudo certo. Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem esdrúxulo até, né? Que me ocorreu agora. Tem palmeirense que considera o Valdívia como ídolo, mesmo sem ter ganhado muita coisa, títulos relevantes, porque ele vestia a camisa, né? Cara, não sou eu que vou julgar. Não sou eu que vou julgar. Valdívia é um excelente jogador, mas tinha os seus probleminhas extracampo e tal, e não tem títulos expressivos. Mas, num período em que o clube não está conquistando muita coisa, o cara vai lá, joga bem clássico e tal, veste a camisa, encara, o torcedor gosta de ver esse cara jogando. Então, assim, idolatria eu não julgo, mas eu, assim, tô sentindo, até pergunto para você aqui no chat, tô sentindo que o Romero já alcançou esse status, né? Por tudo que ele faz, pelos títulos que ele conquistou e pelos números conquistados, né? Maior artilheiro estrangeiro da história e agora o artilheiro máximo da Neoquímica Arena. Esse número já foi do Jô, foi do Roger Guedes recentemente e agora é de Ángel Romero. Será que o Roger Guedes não quer voltar para continuar essa disputa, passar o Romero passa ele e tal? Brincadeiras à parte, que legal, né? O Romero merece muito, cara. Se tem um cara que merece ter esse título é o Romero. Porque ele se sente em casa, ele joga muito bem ali, ele não desperdiça oportunidades, ele ajuda muito o time e agora são 32 gols no estádio corintiano. Que marca bacana, bonita para um paraguaio que jogou contra um time paraguaio e não comemorou seus gols. Depois descobrimos, né, que foi por conta de ser um time paraguaio e o Romero tem muito isso, né, cara? Ele tem muito patriotismo. Ele fez alguns gols recentes, pegou uma bandeira do Paraguai atrás ali de um dos gols. Ele valoriza muito. Ele não jogou no Nacional, mas ele jogou no Cerro, na base, e foi treinado pelo treinador do Nacional, o senhor Victor Bornei, né? Aqui temos o nome dele, o Victor Bernay, que treinou o Romero. Depois ele explicou, né, que eles tinham uma afinidade muito grande. E foi curioso mesmo, porque o Romero não comemorou os seus gols e nem o gol que ele serviu, o Yuri Alberto. Aliás, que assistência para o Yuri Alberto, né? Porque uma jogada em velocidade, ele recebe na direita, ele dá um cruzamento, mas assim na medida, em curva para o Yuri, que vai muito bem na bola depois de ter perdido alguns gols, e parecia, né, que seria mais uma daquelas noites em que o Yuri tenta e daqui a pouco a bola não entra, né, bate na canela e sai. Ali ele se posicionou muito bem, ele tá correndo, acompanhando a jogada, quando ela vem ele salta e encaixa direitinho, assim, ela bate um pouquinho, até um pouco mais em cima, na canela, assim, mas ele empurra para dentro do gol, fazendo o gol que precisa fazer o centroavante. Yuri de centroavante, Romero pelo lado direito, Wesley pelo lado esquerdo. Olha que legal. E aí tem um dos gols também, que o Wesley faz a jogada pelo lado esquerdo, levanta, o Yuri cabeceia e o Romero chega antes do goleiro dar um taquinho e acaba fazendo um dos gols também. E o quarto gol já é com algumas alterações feitas pelo Antônio. O Paulinho já tinha entrado, o Paulinho faz uma presença de área muito forte, inclusive cabeceia uma bola no travessão, na sua característica, né, maior, né? Até porque o jogo ali, com um jogador a menos e o Nacional mais tentando se defender para evitar uma goleada que não conseguiu, o Corinthians se colocou todo no campo ofensivo. Então o Paulinho conseguiu ter essa liberdade. Não sei se em qualquer jogo ele teria isso, mas o cenário da partida era esse. O Igor Coronado e o Pedro Raul, e eles participam do quarto gol. O Coronado jogou poucos minutos, ele entrou aos 37 do segundo. Então, eu ouso a dizer para vocês que o Coronado vai jogar ainda muito mais do que ele está jogando. Mas é um jogador de uma brilhante qualidade técnica. Cara, o Coronado, ele é daqueles jogadores em que a bola para no pé dele e muda de cor. Ela ganha um outro tom. Você está vendo o jogo ali, daqui a pouco ele tem um brilho. A bola vem nele e
o tempo parece que para. A rotação é outra. E eu não estou dizendo com isso que ele atrasa o jogo, pelo contrário. Ele desacelera. Mas isso para benefício próprio. O jogo está numa rotação. Quando vem nele, ele... Peraí. Ele acalma o jogo. E aí ele consegue colocar a bola onde quer, ele consegue ditar o ritmo, ele consegue trazer o jogo para o ritmo dele. Porque ele não é um jogador intenso como é o Rodrigo Garro, por exemplo, um meia mais dinâmico. O Coronado não, mas que qualidade que ele tem para dar o tapa, para aparecer, para se posicionar, inclusive jogando até um pouco mais atrás para o Paulinho dar essas subidas que eu falei, porque ali de trás ele tinha o campo aberto para poder armar o jogo. Quando ele sobe, ele faz o que ele fez. Ele aparece no bico da área, recebe a bola e o cruzamento que ele dá para o Pedro Raul é tipo com a mão, sabe? É tão magistral que parece fácil. Ele só faz assim. E o Pedro é um cara de 1,95 de altura dentro da grande área. Quando a bola vem na cabeça dele, cara, não tem. É gol, é gol. Ele é um cara que vai fazer muitos gols assim. E olha que bacana. Hoje a gente chegou à conclusão que, embora a fragilidade do adversário, gosto de fazer essa ressalva, o Corinthians tem um elenco interessante. Precisa contratar, tem algumas carências estabelecidas, normal. Mas vejam só, você já consegue definir aí uns 12, 13, 14 titulares. Jogadores com potencial de titularidade. Hoje, com 5 trocas, você precisa ter banco, gente. Com um calendário insano como a gente tem, precisa ter banco. Então, o Pedro Raul não está começando o jogo porque o Romero tem que ser titular. Tá tudo bem. Ele vai entrar no segundo tempo e pode deixar o seu golzinho. O Coronado ainda não está jogando porque ainda não está pleno fisicamente e tal. E tem o Rodrigo Garro e acho difícil Garro e Coronado jogarem juntos. Pode acontecer, mas acho difícil porque aí você precisa ter mais 2 volantes e aí só 2 atacantes. Aí você vai num 4-4-2. Pode ser também. Romero e Yuri, barra Wesley, Coronado e Garro, Ranieri e Maicon. Paulinho, Bidon, Fausto Vera, não sei. Esse segundo homem tá uma incógnita, mas dá para fazer, desde que você tenha estrutura de time, de marcação, de cobertura, para que Garro e Coronado possam armar o jogo, não tem problema. Então, assim, o Coronado vai jogar mais do que isso, vai jogar mais tempo, inclusive, e aí vai colocar uma pulga na orelha atrás da orelha do Antônio, do tipo assim, começa com o Coronado, deixa ele para o segundo tempo, ele joga no lugar do Garro, joga no 4-4-2 com os dois juntos. Cara, isso é ótimo. Nós estamos falando de uma temporada em que nem todo mundo vai estar à disposição sempre. E aí você precisa de alternativas. Tem uma carência identificada aí na lateral esquerda. Tem uma questão ali entre os zagueiros, porque hoje você tem 2 zagueiros, Félix Torres e Gustavo Henrique. E se um deles não estiver, e na Copa América o Félix não estará, e você tem brasileiro para disputar. Não sei se o Kaká dá tanta segurança, então talvez a questão da zaga precise ser repensada. Mas hoje tiveram outras mudanças táticas. Por exemplo, o Ranieri, com a presença do Fausto Vera, que eu critiquei, condenei, bradei aqui contra contra este adversário, não posso dizer que foi mal. O Fausto ocupou alguns espaços, errou o chute que o Romero consertou para fazer o primeiro gol, né? Não dá para dizer que foi uma assistência do Fausto, né? Ele erra o chute e o Romero conserta e chuta no cantinho para fazer o primeiro gol. Mas o Fausto apareceu, foi mais participativo, fez a cobertura para que o Ranieri pudesse se soltar. O Ranieri, com a estatura mais alta, fazia a presença de área ali também para poder, sei lá, parar uma bola aérea e tal, mesmo que no início da jogada a linha de 3, que muitas vezes é feita pelo Hugo, era feita pelo Ranieri, entre os zagueiros. Então ele começava a jogada como primeiro homem, depois ele se soltava e o Fausto ficava na cobertura. E o adversário permitia isso. Então o Ranieri conseguia ser mais um homem ali na intermediária ofensiva, junto do Garro, junto dos demais atacantes ali para poder construir o jogo. Com essa presença do Ranieri entre os zagueiros, para sair, inclusive, né, armando o jogo, o Corinthians avançava os seus laterais. Só que com uma diferença. O Fagner foi o Fagner, né? Esse jogo foi o Fagner. Depois entrou o Mateuzinho, mas que legal ter uma sombra para o Fagner, hein? Porque eleva o nível dele. E a gente sabe qual é o nível do Fagner. É esse aí. É passando no meio campo, é dando chute, que a bola passe isso aqui, é fazendo cruzamentos maravilhosos. Ele tem cruzamentos, o Fagner, no jogo, que ele consegue chegar na linha de fundo e cruzar, e a bola vai saindo do goleiro, que o goleiro fica numa dúvida se ele
soca a bola ou se ele fica posicionado no gol, porque, cara, parece que ela vai chegar na mão do goleiro, mas ela vai saindo, assim, é uma coisa muito louca, assim, e ela vai indo meio que tirando o peso, assim, para chegar até o atacante. Cruzamentos perfeitos do Fagner, avançando, apoiando, sendo aquele lateral projetado que a gente sabe como ele pode render. No lado esquerdo, o Hugo foi mais um meio-campista, cara. O Hugo não teve a profundidade, ele avançou, mas ele muito fazia o jogo interno, o chamado lateral construtor. Por quê? Porque o Wesley faz essa função. Então você não precisa ter um lateral espetado. Então assim, o Hugo funcionou para esse jogo, o Fausto Vera também, e o Romero nem se fala. Então as mudanças do Antônio, elas deram resultado para esse jogo especificamente. Eu acho que ainda tem uma carência na lateral esquerda. Eu não sei se o Fausto Vera é titular ou tem que jogar mais. O Antônio está visivelmente querendo recuperar esse jogador. Vamos aguardar, porque ele já mostrou bola, só que recentemente não tem mostrado. E de resto, boas alternativas. Falei do Paulinho, falei do Coronado, tem ainda o Pedro Henrique. Então assim, tem alternativas, tem opções, tem um time, tem artilheiros, tem uma boa estrutura defensiva, tem uma possibilidade aí de você recuperar alguns jogadores, do Fagner jogar mais do que estava jogando, né, como foi no jogo de hoje. Então, boas notícias. E um Corinthians líder do seu grupo na Sul-Americana, que é fundamental, mesmo que tenha sido apenas o segundo jogo, para poder se classificar em primeiro e ir direto para as oitavas. Vejam como aquele empate contra o Racing foi importante, mesmo tomando gol no finalzinho, mesmo conquistando apenas um ponto. Por quê? Porque agora, com essa vitória, 4 pontos. E o Racing, vejam só, ganhou do Argentinos Júnior fora de casa. Então, aquele pontinho foi bem conquistadinho. Fez o dever de casa e agora, vida que segue na Sul-Americana para buscar essa vaga. Vocês gostaram do jogo, da atuação, do Romero, de quem mais? Comenta aqui e inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima. Tchau!